Bom dia, terceirão, mais uma vez nos reunindo hoje. Estamos lá na aula 9, cultura, conhecimento e poder. A gente está vendo isso daí, o quanto tem um impacto direto na sociedade. Dois conceitos de cultura que a gente tem que ter uma preocupação e uma reflexão. Uma que é do senso comum, tá? E uma concepção da antropologia. No senso comum, a cultura seria o quê? Culto é aquele que tem conhecimento sobre arte, estuda música clássica, fala mais de um idioma ou compreende o mundo da política. Ou seja, no senso comum, a gente acha que uma pessoa que é culta seria essa, tá? Que tem um conhecimento muito grande, estudou bastante, tem possibilidades. Agora, na concepção da antropologia, cultura são os modos de vida, os padrões de comportamento, sistema de crença, características de cada sociedade. Sendo assim, nenhuma sociedade, nenhum povo jamais agirá de forma idêntica à dos demais. Temos o senso comum que diz que cultura é conhecimento, de arte, de música, enquanto na antropologia diz que é tudo aquilo, tá? São características que você tem crença, você tem ideias que acontecem dentro daquela sociedade. A gente percebe dois conceitos no senso comum e na antropologia, que a antropologia fala que a cultura está conectada com crença, com caminhada, com história, enquanto um imagina que é só uma questão de conhecimento. A gente percebe duas conexões falando da mesma coisa, mas em modos diferentes. Senso comum, cultura é conhecimento e antropologia, experiência, tudo aquilo que se conecta diretamente com o sagrado. A cultura, tá? É o conjunto de construções materiais e abstratas produzidas pelos homens durante sua existência que possuem significado. Então nós temos aqui o mundo natural versus o mundo cultural, tá? O que seria esse mundo natural? Ações instintivas e indicativas, ou seja, tudo aquilo que você faz quando você começou a desenvolver esse processo de instintivo para tentar se defender, se proteger, essa chamamos de mundo natural, ou seja, aquilo que convive dentro da natureza. Mundo cultural, ações conscientes e simbólicas, construção da relação indivíduo versus sociedade. Então, no mundo natural foi quando o homem começou a se desenvolver, tá? Começou a dominar fogo, instrumentos, enquanto na cultural está toda a ação consciente e simbólica, você foi criando mecanismos, tá? Ideias e pensamentos para que a cultura se desenvolvesse a partir daí. Cultura é a capacidade de aprender com o meio e transformá-lo. Eu aprendo e transformo a minha realidade, ou seja, quando você construiu a casa, o prédio, o carro, a bicicleta, e isso daí foi o quê? É você convivendo com o meio e começou a partir daí transformar. Ela pode ser também extraordinária, diversidade de formas sociais produzidas pelos seres humanos. Tudo aquilo que a gente produz. Por exemplo, você vê hoje o que a gente está fazendo agora. Essa conexão aqui via internet, na gravação, e isso daí tem uma conexão de forma extraordinária, porque foi uma forma que o homem encontrou, tá? De conservar algo e passar para frente. Sistema de crenças. Então você vê toda qualquer crença motivada, seja ela de que maneira for, que você acredita no sagrado de alguma forma, de alguma maneira, tem essa conexão com a cultura. Fornece regras de ação social. Ou seja, culturalmente alguém numa família é desse jeito, então nós fazemos parte de uma família e vamos fazer da mesma forma, porque a gente vai absorvendo ao longo do tempo. Proporciona significado às coisas criadas pela humanidade. Conhecimento, crenças, arte, moral, costume, religião, linguagem e produtos materiais. Tudo aquilo que nós encontramos hoje. Se você pensar numa tribo indígena, tudo aquilo que foi construído, arco e flecha, cocá, os potes, tudo aquilo que ela tem, isso é cultural porque foi guardado ali e foi repassado de geração para geração. E isso daí a gente vê bastante presente. Não é uma coisa que a gente vê assim no dia a dia, mas a gente observa muito quando você visita determinados museus ou locais onde tem essa presença desses indivíduos aí que deixaram como a sua experiência própria. Cultura, seja pela família, pela escola ou idioma, vamos adquirindo uma maneira de pensar e agir que não é exatamente individual, já que as demais pessoas do grupo também têm visões de mundo parecidas. Ou seja, tudo que a gente é hoje é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente escuta, é aquilo que a gente observa no dia a dia, e a gente vai se enquadrando, se conectando nisso bem aí. A gente pode observar que hoje tem pessoas que têm determinado tipo de comportamento, foi graças ao convívio que ele está tendo. E isso vai ao dia a dia se manifestando. Como o mundo está em constante mudança, os valores também mudam, as crenças também mudam, a cultura também muda. Ou seja, se você pensar
década de 20, de 30, existia uma forma de se comportar, uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar. Hoje, no século XXI, a gente percebe que com a tecnologia as pessoas têm uma maneira de falar, de se comportar, de agir. Então a gente percebe cada década que foi passando, cada comportamento foi mudando. E hoje, muito mais, com acesso à tecnologia, com todo esse desenvolvimento, então, o homem a partir daí já não tem mais aquela concepção que se tinha década de 60, de 70, de 80, de 90. Então a gente percebe que cada momento o homem vai se adaptando, vai absorvendo, vai acrescentando e a sua forma de pensar, de agir, ela muda ao longo do tempo. Por isso que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então a gente percebe. Se você imaginar a década de 30 e hoje, ano 2021, a maneira podia ser de pensar, mas a gente percebe que existe uma grande mudança, porque não existia a tecnologia que nós temos hoje. Então a gente tem acesso à informação muito mais rápido, naquela época não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então a gente está muito evoluído, se você vê uma comparação com a década de 30, então na questão de conhecimento, porque hoje está muito mais viável você ter todo esse acesso, é muito mais rápido de conhecimento que você demorava bastante tempo, hoje não. Hoje você tem na palma de sua mão o conhecimento de qualquer determinado tipo de assunto que naquela época não tinha. Então o conhecimento hoje está muito mais rápido, o perigo está aí. Naquele período eles tinham contato com o material, com o livro, liam, pegavam, hoje não, hoje você tem um livro digital. Então a gente percebe o grande diferencial. Então a maneira como a gente vive hoje dá possibilidade, porque mudam-se os tempos, mas mudam-se também as vontades. E isso vai ter uma conexão da cultura com a ideologia, tá? O que seria a ideologia? Muitas das mudanças culturais estão associadas à noção de conhecimento. Ou seja, você vai evoluindo com o tempo, vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo novas formas de pensar, de agir, e isso vai fazendo com que a cultura vá se transformando também. Porque você não pensa como se pensava há 40 anos atrás. Hoje você está muito mais evoluído e evoluída graças a essa possibilidade, tá? Nessa associação ao conhecimento. Conhecimento é o conjunto das informações e princípios armazenados pelos povos ou por toda a humanidade. Então você imagina hoje, se a gente pudesse voltar 200 anos atrás, a gente ia perceber a grande diferença que se tem hoje. É só você olhar aqui para a Imperatriz, a cidade com a idade que ela tem, se pudesse voltar lá no início, e estivesse vivendo essa experiência que está vivendo hoje, dessa pandemia, a gente ia ver como é que ia se comportar naquela época. Em relação, em detalhe, não tinha meio de comunicação, você não tinha televisão, não tinha internet, não tinha jornal. E como é que as pessoas iam lidar com essa pandemia se não tivesse toda essa comunicação que a gente tem hoje? A gente percebe que a gente tem uma grande possibilidade, porque a gente tem um conhecimento muito mais rápido do que naquela época, você tem informação praticamente imediata, não é como era naquela época em que você esperava, hoje não. Você tem na palma da sua mão a informação e a partir daí faz esse discernimento. Somos produtos e produtores da nossa cultura e conhecimento. Tudo aquilo que a gente produz determina que tipo de conhecimento eu vou ter. É só você imaginar. Quanto mais você procura mecanismos para aprendizagem, para se desenvolver, mais conhecimento e culturalmente vai se mudando as coisas. Então você imaginar. Nós que estamos aqui na região Nordeste, se você for para a região Sul, a gente percebe uma grande diferença que existe entre a gente. Por que essa diferença existe? É graças às ideologias, tá? Que se acha que lá é melhor. Pelo contrário, é Brasil e cada um tem a sua forma de interagir nisso daí. Então essa ideologia que a gente percebe que lança-se uma ideia que alguém é melhor, que alguém é pior, e a gente acaba absorvendo isso daí, imagina que funciona assim. A gente tem que ter esse cuidado, porque cada um desenvolve conhecimento. Se a gente olhar para o Nordeste aqui, existem grandes pensadores na nossa região. Então a gente vai perceber que conhecimento é para todos, não é exclusividade de uma única região no Brasil, é para todos. Então conhecimento e cultura é para todo indivíduo. A gente tem que ter essa preocupação e evitar essas ideologias que dizem que existe o melhor lugar no Brasil. Pelo contrário, todos são os melhores lugares. Quando se fala em saber, vem à cabeça a ideia de um tipo de conhecimento institucionalizado, aceito por grande parte do grupo. É claro que isso ocorre porque esse conhecimento é referendado pelas elites sociais. Aí que está o perigo. Lembra que a gente falava aqui da região Nordeste e Sul? Então, se alguém diz que no Sul é melhor, e a mídia nos apresenta isso, e lança essa ideia, e pronto, a gente imagina que é isso. A gente acha que a gente é inferior, que aqui a gente é menor, porque a gente não tem aparato A, B, C ou D, pelo contrário. E se é alguém que lança essa ideia, a gente absorve essa ideia, e imagina que é dessa forma que funciona, e não é assim que funciona para a nossa região, então a gente tem que ter esse cuidado. Sempre o discernimento nesse momento é importante, porque existe conhecimento que é para todo mundo, e isso é feito constantemente. Então existem pensadores no Nordeste, no Sul, no Sudeste, a gente tem que tirar esse grande abismo que essa elite lança para nós, que existe um grupo que é melhor.
Pelo contrário, todos têm essa capacidade de desenvolvimento e conhecimento. A cultura é algo que alguns fazem e possuem, enquanto os demais a recebem passivamente. Às vezes pode acontecer que pelo meio de comunicação você vai bebendo determinado tipo de pensamento ou de ideia e você acaba acreditando de forma passiva. Você não questiona, não pergunta, aceita e acabou-se. Pelo contrário, nosso papel hoje é fazer com que isso aí mude. Eu não posso aceitar de forma passiva o que alguém diz para mim em relação, por exemplo, à nossa região, nossa cidade. Eu tenho que questionar e mostrar que aqui existe possibilidades, assim como lá, de mudanças. Com essa perspectiva, simplesmente aderimos à forma atual da ideologia. A ideologia da competência que divide a sociedade entre aqueles que sabem e por isso mandam, e aqueles que não sabem e por isso obedecem. Então, olha só como é que nós vemos hoje. Quanto mais saber você tem, mais possibilidade você tem de dominar determinado tipo de pessoas ou grupo. Isso acontece bastante quando a gente vê, principalmente no meio de comunicação, quando lança essas ideias para nós. Que lá determinada universidade é melhor, que determinado colégio é melhor. Pelo contrário, cada um tem a sua experiência particular e cada um pode, a partir daí, ver o que é beneficioso para um e para outro, o que tem de benefício. E isso é perigoso porque as pessoas lançam essa ideia para a gente acaba imaginando que é assim e eu acabo migrando para uma outra região porque eu acho que lá é melhor. Não é assim que funciona, a gente tem que ter esse cuidado, que quanto mais conhecimento, tem aquela lógica, conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece, mais poder você tem para manipular ideias e pensamentos de determinado tipo de indivíduo. O perigo está aí. A gente tem que ter esse discernimento em observar isso daí e a partir daí tirar nossas conclusões. Então, essas ideologias, essas ideias já estão bem associadas a cada pensamento do nosso dia a dia. Então, ele é responsável pela manutenção e também pela transformação desse estado de cada um de nós. Então, se você liga essa televisão hoje, a internet, alguém está dizendo que foi encontrado remédio em determinado local, que ele é 100%, vai funcionar. Quando você vê isso daí, você acredita e acaba indo atrás. A gente vê muito isso daí hoje, quando o meio de comunicação lança uma ideia para nós que existe uma solução para um determinado tipo de doença, as pessoas acreditam e acabam indo em massa atrás daquilo dali, porque elas acreditam no que estão vendo. Derivam das percepções sensoriais, ideia falsa ou ilusão. E isso acontece todo dia. Quando alguém diz que encontrou uma solução para determinado tipo de situação, você lança no meio de comunicação, seja ele qual for escrito, falado, pela televisão, você acaba acreditando e procura a solução para o teu problema. A gente tem que ter esse cuidado com essa ideologia, essa ideia que é lançada para nós, a gente acaba absorvendo e acaba fazendo isso daí. A gente tem que ter esse cuidado, olhar, observar e discernir. História e tradição, polaridade de vivências, conflitos e contradições, sentimentos disfarçados pelo discurso homogêneo e universalidade da sociedade vigente. Às vezes acontece, dentro de uma sociedade a pessoa tem um discurso e dizer que é o máximo. Vamos imaginar, para quem é mulher, lugar de mulher na cozinha, quem manda em casa é fulano, mulher tem que fazer isso. Então essas ideias são lançadas para nós e as pessoas acabam absorvendo. A gente sabe que isso é perigoso, porque quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Maranhão em relação à violência para com a mulher grande, por causa disso daqui, ó, dessa universalização de pensamento, de ideia, desse machismo muito presente aqui na nossa realidade, as pessoas imaginam que deve funcionar desse jeito, que a mulher tem que ser dessa forma. E lembrando que a violência que a gente fala em relação à mulher não é só a física, não. Existe a psicológica, existe a patrimonial, aí que está o perigo. Então não é só a violência física que a mulher possa estar sofrendo hoje, mas a patrimonial, a psicológica também, porque tem essa concepção, essa ideia que existe uma classe que deve dominar um determinado tipo de grupo. Ideologias dominantes desqualificam culturas e saberes diferentes. É aí que está o perigo. Quando você acha que você é hegemônico, você acaba destruindo tudo. Se você pensar na Segunda Guerra Mundial, quando você lembra do nazismo, a concepção era essa. Existia uma ideologia dominante que existia um povo puro, único, o restante era lixo, devia ser destruído. E a gente viu o que aconteceu na Segunda Guerra. São mais ou menos 6 milhões de pessoas mortas, que nos dizem os livros, de um povo, de um pensamento, de uma ideia, graças a uma ideologia dominante que achou na cabeça que eram superiores. E por causa disso, houve uma dizimação em massa de mais de 6 milhões de pessoas mortas por causa de uma ideia. Então imagine, hoje no Brasil a gente vê muitas pessoas que seguem determinado governante com as suas ideias e acaba dividindo o Brasil nesse grupo que é um, que é a favor, outro que é contra. A gente vê a realidade hoje.
Isso é perigoso, a gente tem que ter esse cuidado para evitar o que aconteceu no passado. Essas ideologias dominantes são perigosas, a gente tem que ter esse discernimento, porque a gente está falando de cultura, e quando você lança, as pessoas vão absorvendo isso daí, imaginam que é desse jeito que funciona dentro da sociedade. Então, cuidado com as ideologias dominantes, que o perigo está aí. E lá no passado, com a Segunda Guerra Mundial, principalmente no nazismo, a gente viu essa ideologia dominante que foi que ela fez em relação às pessoas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, galera, tem que ter essa atenção. E dentro desse processo existe uma indústria cultural de massa e ideologia. Então, imagina, para você ter aquela cultura, ter aquele pensamento, aquela ideia, você tem que criar uma indústria cultural, televisão, internet, entre outras. Para quê? Para que essa indústria cultural para a manipulação do indivíduo. Reprodução da mesmice com áreas de novidade. Cinema, rádio, revista constituem um sistema. Deixam de ser arte e passam a ser um negócio, produzindo proporcionalmente lixo cultural. Então a gente vê muito isso daí. Então cuidado, a novidade hoje fala de fake news, tá? Que todo mundo está vendo isso daí hoje, fake news. Então é isso daí que quer chamar de indústria cultural. Ela faz com que a gente absorva isso daí e a gente imagine que é assim que funciona. O maior exemplo que nós temos aqui é essas duas charges, tá? Filme, revista, programa de rádio e TV adestram o espectador, atrofiam a imaginação e a espontaneidade. Isso daqui é quando você vê pessoas na frente de uma televisão, a lógica que são alguém que é manipulado. Aqui a gente está vendo a figura de uma pessoa com uma orelhinha de burro, onde tudo aquilo que ela vê, que ela assiste, que ela ouve, passa a ser verdade absoluta e ela acaba acreditando. Com qual objetivo? Facilitar a manipulação. Olha o tamanho do cérebro aqui do Simpson. Então, ou seja, é muito mais fácil você manipular os indivíduos, tá? Através dessas mídias, dentro da indústria cultural, tá? A gente vê muito hoje, e as pessoas têm essa preocupação, lança-se uma ideia. Então, lançando essa ideia, a gente percebe aqui nesses dois charges, tá? Aquele na frente da TV e o cérebro, tá? Como ninguém mais tem que se responsabilizar pelo que pensa, a indústria cultural se incumbirá do seu pensamento e o indivíduo é incapaz de se ver manipulado. Então você vê aqui a mídia hoje te hipnotizando para você assistir a tal ponto que você acha que aquela é realidade, é verdade. E aí o perigo está quando você lança isso daí, uma forma de um governo que está administrando o país, e a pessoa acha que aquele governo está certo e tal, e a gente vê o que acontece muito a mídia fazendo isso bem aqui. Só que a gente percebe que hoje a mídia está indo pela uma outra linha. Então o perigo é quando você não está fazendo discernimento em relação daquele que está te repassando uma mensagem ou uma notícia. A gente tem que ter cuidado de não ser manipulado e hipnotizado, tá? Então muita atenção, galera. Então a cultura garante o poder. Quanto menos conhecimento tiver o indivíduo, mais fácil será de dominá-lo. Os grupos dominantes procuram manter suas posições através da distinção definida impondo o bom gosto. Então a gente vê que hoje na mídia você acredita naquilo que ela apresenta. Isso você vê todo dia. Você pode ligar qualquer canal hoje, muitos estão falando sobre a pandemia. Então a forma como isso é colocado para nós, a gente tem que ter um viés, ver o que a ciência está pensando em relação a isso daí. Porque a mídia vai lançando para nós a ideia, bom ou ruim, a gente acaba bebendo dessa fonte e eu acabo acreditando que é assim que funciona dentro da sociedade. Nosso papel é evitar essa manipulação aqui que a gente vê nessa chargezinha aqui, que a gente é manipulado e nem se dá conta. Então, galera do terceiro ano, aproveitem bastante esse momento de reflexão que nós estamos vivendo hoje da pandemia e ao assistir o programa de televisão, cuidado com essa indústria cultural de massa que nossa uma ideologia que existe uma verdade absoluta, que é só assim que vai funcionar, é assim que vai acontecer tudo. E pelo contrário, nosso papel é tentar evitar, tá, esse bom gosto. Então, bons estudos, valeu galera e até a próxima.